Das quartas de final do Campeonato Paulista, jogo de volta, Palmeiras e Novo Horizontino no Pacaembu. Palmeiras sobrou em campo, mesmo antes de abrir o placar, quando não era um jogo muito intenso, não era muito ameaçado, né? O Novo Horizontino tem um contra-ataque bom, mas o Palmeiras não se lançou tanto ao ataque, não precisava do resultado. Vamos ver os melhores momentos e a gente vai comentando em cima e a gente vai colocar na nossa conversa o pessoal que está na cabine lá no Pacaembu, o Odinei Ribeiro, Maurício Noriega. Cadê? Já estão prontos? Ah, os dois aí. Que dupla. Odinei, Nori, boa noite aos amigos. Vocês podem contar pra gente dessa vitória com sobras do Palmeiras sobre o Novo Horizontino. Boa noite. Boa noite para você, boa noite aos amigos do Troca. Eu contei nos 90 minutos, agora o Nori conta aqui no Troca como foi esse time do Palmeiras no agregado 6-1, Noriega. Foi bem tranquilo. Boa noite, companheiros. Quero dizer que estou solidário a vocês trabalhando nessa sexta-feira enquanto o Roger está de folga, todos nós trabalhando e Roger de folga. Vamos fazer um protesto, assinar Será que ele está assistindo aqui. A gente? Não está assistindo a gente, com certeza. Está descansando porque folga é para descansar e todo mundo merece. Mas o jogo foi bem tranquilo para o Palmeiras, levou em banho-maria, controlou, não passou quase nenhum susto. Poderia ter feito pelo menos mais 2 gols dos 3 que fez aqui. Teve chances muito claras. E jogou pensando na quarta-feira. Mas jogou pensando na quarta-feira, quando pega o Peñarol pela Libertadores, sem em momento algum desprezar o adversário. Jogou só no controle. Ciente de que tem um time muito superior ao do Novo Horizontino, mas em nenhum momento fez gracinha, brincou. Jogou sério, sem precisar se desgastar. É um time muito, muito forte e muito consciente esse do Palmeiras. Nori, pelo jeito o Dracena ganhou a posição, né? Ele está jogando muito bem, é um zagueiro muito técnico, né? Ele tem muito tempo de bola e faz uma combinação que muita gente acha que é ideal. Um zagueiro mais técnico e outro mais vigoroso. E embora o Mina muito forte, vigoroso e também muito técnico, né? O Mina faz jogada de centroavante, faz jogada de meia, fez uma tabelinha linda. Por pouco não fez um gol. É muito forte o time do Palmeiras. Realmente tem todas as condições de brigar por tudo que vai disputar na temporada. O William também cavando ali uma vaga no time titular. O chute do Tietê bateu pro gol, né? O William se escala na bola, né? Tem cara que tenta se escalar no grito no futebol. O William se escala na bola. Ele joga, ele ajuda o time, ele faz os gols, ele cumpre as funções táticas determinadas pelo treinador. E o Palmeiras tem muitos talentos, né? O Guerra fez uma partida muito boa, Tietê também, o Borja é um baita centroavante, né? E quando dá tudo certo, a gente vai ver no lance do segundo gol do Palmeiras que a bola, o Michel Bastos dá um toque na bola e cria a jogada do segundo gol. Ô, Thiago, detalhe importante, né, Nori, também, agora o Palmeiras, lembramos que a pontuação da primeira fase, contando agora com essa pontuação, o Palmeiras vai a 31 e no sorteio agora das semifinais, independentemente do adversário, joga a segunda em casa. A gente viu o gol do Borja aí. Michel Bastos mal tinha entrado, tocou na bola, o Guerra deu pro Borja que deu. Pegou bem na bola. O Roger, se não estivesse de folga, diria que ele deu na cara da bola, mas só o Roger pode falar. Só o Nori, Odinei. Sim. Nesse Palmeiras que sobrou hoje, né? Com muita facilidade, venceu, não foi ameaçado, na minha opinião, em nenhum momento. Apesar do Novo Horizontino ser um time bastante organizado, com suas limitações. O que dá para melhorar? No que o Eduardo Batista está pensando que o Palmeiras precisa evoluir para as próximas fases do Paulista, quando começar, enfim, Brasileirão, Libertadores, por aí vai? Eu acho que a questão que todos os times nessa etapa precisam melhorar. O ritmo de jogo, manter um ritmo de jogo equilibrado, né? O Palmeiras, em alguns momentos, em algumas partidas, ele oscila. Óbvio que é impossível exigir de um time um rendimento uniforme, por exemplo, marcando saída de bola do adversário 90 minutos. Fisicamente, isso é praticamente impossível. Mas eu acho que é um time que está evoluindo. A cada partida ele fica mais encorpado. Um time que... E hoje jogou tecnicamente muito bem. E um elenco sensacional, né, Noriega? Pode ali mudar a forma de jogar, pode descansar os jogadores para quarta-feira. Hoje entrou o Alexandro, o Keno não entrou. Provavelmente seja uma opção até para o Keno poder jogar na Libertadores, ou o próprio Roger Guedes, que estava expulso. Ele foi expulso no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, não pode jogar aqui. É um elenco que dá muitas opções para o treinador, e o treinador
está colocando o seu jeito de jogar no time. É verdade. Me parece que a própria evolução do campeonato vai exigir essa aceleração das equipes, né? O Palmeiras, como o Nori falou hoje, até levou um pouquinho no banho-maria, mas teve um detalhe, aliás, 2, que você vê como um elenco recheado mexe com os jogadores também. Mesmo no momento em que o time está com o jogo controlado, com uma situação tranquila, quando o William faz o gol, ele mostra ali, ele fica meio bravo, porque um pouquinho antes ele tinha perdido uma boa oportunidade. Uma jogada super bonita do Palmeiras pela direita. Exatamente. Gol aberto para ele, o cruzamento do Fabiano. Exato. Aliás, o Fabiano que também tem jogado muito bem. Sim. Ele faz o gol, já faz aquela cara, tá bom, vai, fiz, mas eu tô lembrando daquele que eu perdi. O Dudu não tem, ninguém contesta a titularidade do Dudu. Mas quando ele faz um gol, o jogo já resolvido também, vai lá, vibra, estava incomodado com o momento. Então você vê que mesmo aqueles que têm uma posição garantida no time, esse monte de opções que o Eduardo tem, faz os caras falarem assim, não, mesmo numa situação confortável, eu tenho que render. É um time que tem fome, né? Você percebe que o time do Palmeiras Se fosse para fazer uma crítica ao Palmeiras hoje, que sobrou em campo, seria que perdeu muitos gols, o que significa também que criou muitas oportunidades. Talvez isso que o Noriega falou seja o mais importante para o Palmeiras ver com bastante calma, que é dosar um pouquinho mais o jeito de jogar. O Palmeiras às vezes acelera demais e fica o tempo inteiro acelerando. Vai ter momento em que o Palmeiras vai precisar controlar partidas, tocar um pouquinho mais, fazer o adversário correr mais atrás da bola. O Palmeiras martela demais. A sensação que a gente tem é de que o time se desgasta com esse jeito de jogar. Só jogar de volta pro Odinei, que eu acho que tem gente falando ao vivo, Odinei. É verdade, Thiago. Aliás, é um papa títulos. O jogador por onde passa conquista títulos está ao lado do Jason, o Edu Dracena. A gente vai entrar forte pro Paulistão e a Libertadores. O outro Edu, técnico, falou sobre a partida do Palmeiras, né? Que o adversário valorizou muito as 2 vitórias, né? O que dessas 2 vitórias dá para tirar? Pensando no duelo contra o Peñarol na quarta-feira, que também é um adversário que vem aqui jogar de uma forma muito parecida, né? Se defendendo bastante e explorando bastante a posse de bola de vocês. Eu acredito que nesses 2 jogos mostrou que tem que ter paciência. A gente tem que não querer, de repente, acelerar toda hora a bola. Ter um pouquinho mais de tranquilidade para cadenciar o jogo, tocar a bola e na hora de te for bem agudo, pressionar a equipe adversária, como a gente fez. Quando mesmo estava 2-0, a gente conseguiu pressionar o pessoal lá na frente, roubamos algumas bolas, fizemos com que eles errassem, né, alguns passes, porque a gente pressionou a bola e isso faz uma diferença muito grande para quem está ali atrás. Edu, por falar em paciência, como é que é a essa altura voltar a brigar por posição e... Bom, dessa regularidade que você tem e com a idade sendo um dos mais velhos, mais experientes e conseguir brigar e tomar posição? Cara, eu estou tranquilo, como eu sempre falei, eu vim aqui para ajudar, me preparei muito bem para esse momento, fiz uma excelente pré-temporada e estou entrando, cara. Quando o Eduardo precisar, achar que tem que jogar, eu vou estar aí sempre ajudando. Tá aí o Odinei do Dracena falando sobre essa disputa saudável ali na zaga. Palmeiras tomou apenas 1 gol do Novo Horizontino e fez 6, né? É verdade, o Dracena hoje jogando ao lado do Mina, chegou também o Luan, que veio do Vasco, enfim, o Palmeiras muito forte no setor defensivo, né, Nori? Eu acho que essa dupla é uma dupla muito boa. O Vitor Hugo é um jogador que teve uma condição de titular durante muito tempo, mas é aquilo que a gente falava agora há pouco, é tanta gente boa que o cara sai e periga não voltar. Então é aquele tipo de grupo que o cara machuca e finge que não está machucado, porque ele sabe que se vacilar perde o lugar do time. Não dá para dar migué não, Thiago. Acompanha com a gente então, Odinei, Nori, Vila e Lino. A gente separou alguns gols perdidos do Palmeiras, porque realmente foi um festival que mostra que, por um lado, o time criou demais, mas que tem um ajuste fino a ser feito, aí, começando por essa do William Bigode. Essa talvez tenha sido... Nossa, que chance clara, né? Essa é a que eu me referi, que logo depois ele faz o gol e fica com aquela cara meio emburrado, lembrando desse cabeceio para fora. Essa de cabeça é aquela que você vai dormir pensando nela, né? Você vai pra cama, pô, como é que eu errei aquela bola, cara? Era só tocar nela, toca reto que ela entrava. Aquele desabafo do Dudu, no final a gente falava sobre a garra dele, ele também é nesse lance, por exemplo. E como o Palmeiras chega em grande número ao ataque. Esse é o Mina. Você vê como que a chegada é em grande número, várias opções. E isso porque a gente citou, Nori levantou essa bola e eu concordo plenamente com ela, que o Palmeiras levou o jogo em banho-maria. E assim mesmo, nesse ritmo bem abaixo do que propõe a condição,
do time, você vê que 90% das oportunidades são do Palmeiras. É que contra um adversário que se você bater e ele voltar em velocidade, ele vai te surpreender, o que você tem que fazer é concluir a jogada. O Palmeiras errou pouco em infiltrações, o Palmeiras errou pouco em troca de passes na frente da defesa do adversário, porque se o Novo Horizontino pega a bola, ele vai contra-atacar. É uma equipe capaz de fazer isso. Então você tem que definir a jogada, mesmo que você perca o gol. E a gente falou do Dudu em tom de desabafo, foi assim a entrevista dele saindo de campo. 2 chutes, a bola subiu, o outro aqui a bola pegou no lateral, né? Pude ser insistente hoje e graças a Deus, Deus pôde abençoar com o gol. Agora, o quanto desse jogo aqui, desses 2 confrontos com o Novo Horizontino, dá para tirar para o jogo da Libertadores contra o Peñarol? Bom, acho que é isso, né? A vontade de vencer, a vontade de sempre estar fazendo gol. A equipe fez isso muito bem hoje, está de parabéns. Agora é descansar e pensar no Peñarol na quarta. Tá aí, Dudu e Hernan saíram de campo e já estão na zona mista, Odinei? É isso mesmo, André Hernan não perde tempo. Diga, Hernan. Estou aqui com o Tietê. Boa noite, Odinei. Boa noite a todos. Fala sobre esse Palmeiras que todo mundo já está apontando como favorito para tudo que disputa. Como é que trabalha isso dentro do elenco? Boa noite. Isso daí é algo que a gente conquistou, né? A gente vem treinando forte. O Palmeiras vem se contratando bons jogadores. A gente vem se reforçando, né? Isso é super importante. É uma cobrança natural, a gente tem um elenco muito bom, a gente sabe que a gente tem capacidade para chegar firme em todas as competições. Claro que a gente tem que saber dosar essa empolgação que vem de fora para dentro para a gente não se perder com isso. Como é que você viu hoje o Guerra jogando? Muitos apontaram que ele foi o melhor em campo, que jogou de bola esse venezuelano hoje, você ali podendo trabalhar com ele ao lado e ele trabalhando os 90 minutos. A gente fica feliz, é um jogador que tem um nível de seleção. A gente fica feliz pela maneira que ele vem nos ajudando. Hoje ele conseguiu jogar a partida toda. É um jogador muito importante, então a gente está feliz pela forma que ele nos ajudou hoje. Tá certo, obrigado aqui ao Tietê. Deixa eu emendar o Dudu aqui, que está aqui ao meu lado, capitão do Palmeiras. Ô Dudu, a melhor atuação do Palmeiras hoje no Paulistão, dá para dizer assim ou mais ou menos? Acho que a gente fez grandes jogos, né? A gente vem fazendo grandes jogos, a gente procura se manter, a gente não pode deixar cair, né? A gente tem que saber que é disso aqui para melhor e a gente tem isso na cabeça, a gente descansar, fez um bom jogo hoje, agora é descansar e pensar na quarta-feira no Peñarol. Como é que vocês vão lidar com esse favoritismo que já é dado ao Palmeiras pelo fato de ter classificado, ter a melhor campanha e estar liderando o grupo na Libertadores? Não, acho que não é favoritismo, acho que o nosso time é um time bom, um elenco bom. A gente tem isso na cabeça, mas a gente sabe que se a gente não entrar dentro do campo, não correr, não dar a vida, os outros times vão atropelar a gente, porque sabe que sempre vem os times querendo vencer o Palmeiras. E a gente tem que ter essa humildade que teve hoje, de marcar na hora que tiver, marcar todo mundo, passar a linha da bola todo mundo. A gente está fazendo muito bem isso. Acho que a equipe está de parabéns. Agora, como eu falei, é descansar e na quarta pensar no Peñarol. Como é que foi para você jogar hoje pelo lado do campo, né? O Guerra jogou por dentro, você já fazia essa função. Muda muito? O que você prefere? Como é que é para você? Não prefiro estar jogando. Acho que onde o treinador botar eu vou procurar sempre dar meu melhor para ajudar o Palmeiras. E a gente tem muitos jogadores, né? Com muita qualidade. Tenho certeza que aquele que o treinador optar vai estar sempre tentando para dar seu melhor para o Palmeiras. Tá certo. Obrigado aí ao Dudu. Vai descansar. Daqui a pouco a gente volta com a zona mista aqui do Palmeiras. Deixa eu ver se o Palmeiras tá por aqui. Então a gente já traz mais personagens, amigos. Valeu, obrigado, Hernan. Ali conversando com o Dudu, também com o Tietê. Noriega, detalhe interessante. O Tietê veio do Audax e não sentiu o peso da camisa. Tá jogando à vontade, né? Ele é muito bom jogador. É um jogador que está no radar, eu acho, de seleção brasileira, inclusive. Pelas funções que exerce. É um cara muito versátil. Que, como você destacou, ele saiu de um time pequeno, veio para um time grande. Já de cara foi campeão nacional e jogando bem, um dos melhores jogadores do time. E esse que o André mostrou aí, trouxe pra gente na entrevista, o Dudu também joga muito fácil, né? O Dudu é um jogador também versátil, que pode fazer lado de campo, que pode fazer um revezamento com os jogadores de meio campo, ele sabe armar o time, ele tem um passe muito bom. Ele começou pelo lado e foi terminar fazendo um gol, fechando pelo meio, em tabelinha com centroavante, né? Também é jogador de radar de Copa do Mundo, acho, com todas as condições de estar no grupo que vai jogar na Rússia. Essa tabelinha do último gol foi muito legal. Né? É sensacional. Ele fez papel de pivô e agora quem fez o pivô foi o Alexandre. Tabela esperta, não, Dinei?
Seguinte, o Palmeiras agora toda vez tem que responder sobre favoritismo, né? O Hernan perguntou pro Tietê, perguntou pro Dudu. O Braulio Barbosa participa com a gente e pergunta: qual Palmeiras é melhor, de 99 ou 2017? Vila, quer pegar essa? Rapaz do céu, acho que tem um pouquinho de características diferentes, mas acho que o elenco de 99, campeão da Libertadores, eu não me lembro de ter tanta opção assim. Talvez individualmente você tivesse jogadores ali que chamassem mais atenção. Mas conjunto, elenco... Mas como opção, como grupo, acho que o de 2017 é superior. Lino, quarta-feira contra o Peñarol, que tem as cores do Novo Horizontino, 40 mil ingressos já vendidos, certamente o Allianz Parque lotado. Palmeiras entra, carrega um peso de... Ih, peraí, segura que tem jogador ao vivo falando. Odinei, quer chamar? Deixa eu ver se o André Hernan tem alguém. É isso, André? Trabalho. É o Jason. Desde a minha chegada, sabia que não ia ser fácil, né? Pela concorrência, pela disputa, né? Sempre respeitando, né, todos os meus companheiros, né? A decisão do treinador. Então eu venho plantando isso no treino, né? Venho me dedicando, venho aproveitando as oportunidades. A gente sabe que temos que matar um leão por dia, né? Tem essa concorrência, tem essa pressão do lado do torcedor de... né, está vendo um bom futebol, né? Eles querem a vitória, até pelo grupo que construiu o Palmeiras hoje, né? Então fico feliz, né? Não tem que se empolgar, não tem que, né, achar que já está bom. E sou um cara muito pé no chão e acredito que meus companheiros também, a gente está nessa humildade e é isso que a gente tem que levar para dentro de campo, tanto no individual, tanto no coletivo, né? É o início de um grande trabalho, né, do Eduardo, né, de um grupo vencedor. Que eu possa estar, né, como eu falei em algumas oportunidades, em entrevistas, me sinto titular, mesmo às vezes estando de fora, né, tenho a minha importância, né, e sempre que entrar, né, no início da partida ou no meio da partida, eu vou estar sempre fazendo o meu melhor, né. A gente fica feliz em saber desses, né, dados aí que a gente também, né, desarma bastante, né, isso é obediência tática, né, tenho feito bastante. Tenho me empenhado bastante do que o Eduardo tem me pedido para poder fazer o que ele, né, o que agrada a ele também. E hoje a equipe demonstrou isso, né? 40 minutos do segundo tempo, 45, 3-0, a gente praticamente já, né, classificado, né? Não tinha como mais. E a equipe lutando, dobrando a marcação, tinha 3 às vezes em cima do jogador do Novo Horizontino, né? Isso que é bacana. Isso demonstra a força do grupo e fico feliz, né, pelo meu momento e mais feliz ainda pelo momento do grupo. Legal, Odinei. Tá aí o William falando sobre seu papel no Palmeiras, uma disputa bem acirrada ali na frente, né? Nori, com quem ele briga por posição? Mais com o Borja. Acho que é mais com o Borja. E até, de repente, numa situação com o Roger Guedes, com o Keno. Ele pode jogar pelos lados, pode jogar como centroavante. É um cara realmente que se escala no treino, como ele falou. É um cara que se doa. André Hernan? Isso, tá aqui o Mina falando. Que el juego fue muy difícil, la gente brigó, corrió, la gente sabía que íbamos arriba en el global, mas la gente desde que comenzó el juego fue a brigar, a tratar de ganar el juego. Agradecer a todos, al entrenador, a todo, a la torcida, a cada uno de los jugadores, porque acho que hicimos un buen trabajo. Fala sobre aquele lance que você tabelou e deu uma de centroavante, de atacante. Faltou um pouquinho para aquela bola entrar? Sim, faltou um pouquinho aí para dançar e comemorar aí. Mas agora seguir trabalhando e melhorar em los errores. Todo mundo fala, o Mina é um dos melhores zagueiros hoje em atividade no futebol brasileiro. Como é que você vê isso? E você acha isso também? Você vê esse teu futebol tão bom assim? Eu acho que cada dia tenho que melhorar. Cada dia trabalho mais em los errores, que agora vou a olhar o jogo e vou a trabalhar em los errores que tive para fazer melhor. Teve muito erro hoje? Teve algum erro hoje? Todos os jogos eu acho que uno tem erro, em alguma jogada, em ir, em fechar. Então, agora olhar e tratar de melhorar e trabalhar forte em lo que vem agora, porque vem um jogo muito difícil contra Peñarol em Libertadores. Como é a tua relação com o torcedor do Palmeiras hoje? Eu acho que legal, muito legal. A gente aqui me acolheu muito bom, como um filho, então estou muito agradecido com o torcedor. Obrigado ao Mina. Volto com você, Thiago, com o dançarino aqui, Mina. Antes do Thiago aqui na cabine,
Noriega, 29.145 torcedores, Pacaembu, um estádio muito legal. Vitória do Palmeiras, Palmeiras o primeiro semifinalista. Estádio legal. Cumpriu o papel que se espera do time grande. O time grande que não chega na semifinal do Campeonato Paulista, paga mico. E é isso, Thiago, aqui no placar agregado, 6-1 para o time do Palmeiras. Palmeiras agora espera, né, pelo regulamento, o próximo adversário, mas depende de tudo que vai acontecer agora no final de semana, até segunda-feira, no jogo da Ponte Preta contra o Santos aqui no Pacaembu, jogo também do Sport TV. Show de Ney e Nori, do meu, do seu, do nosso Pacaembu. Um abraço, boa noite, amigos. É isso mesmo. Um abraço, valeu. Esse é o slogan lá do Pacaembu. Quem não é de São Paulo, não conhece Pacaembu, fica tocando oficial. Essa música até ninguém aguentar mais. Vamos ver os dois na saída de campo. Gringos do Palmeiras, o Borja e o Guerra, tentando falar português. O Hernan pediu para eles se entrevistarem em português. Saiu isso aí, ó. Já estão falando bem português? Já dá para falar em português ou não? Pouquinho. Faz uma pergunta para ele em português. Como sua partida? El juego estuvo muy fuerte, el time estuvo concentrado todo momento y bueno, feliz. Faz uma pergunta para ele agora. ¿Cómo você se siente aqui hoje no jogo? Muito bem. Bendiciones, galera. Os gringos do Palmeiras são muito simpáticos. O Eduardo Batista encontrou o time ideal, Lino? Ou tem, com um elenco tão recheado, é difícil você ter um 11 definido? É difícil, porque o time ideal, ele passa pelas variações, passa por situações de jogo, passa por exemplo, você compreender que em alguns jogos talvez o Fabiano seja mais interessante que o Jean, que vai voltar daqui a pouco. Talvez você precise de jogadores mais altos, se o adversário tiver bola parada, que frente de área você vai ter, você precisa de um time mais tocador de bola. O importante é que o Palmeiras montou um elenco com recurso para que um treinador inteligente possa fazer a coisa necessária. Por isso a cobrança em cima do Eduardo é tão grande. Essa pergunta foi do Felipe Vila. Tem alguém aqui que falou que ia achar que está criticando aqui, ó, o Fernando Porto. Falou assim, a imprensa paulista, Palmeiras ganha do Novo Horizontino, já falam que é um misto de Barça com Bayern. A gente vem falando da força do Palmeiras desde que esse time começou a ser montado e não é de agora. Do ano passado já era muito forte e está mais forte ainda esse ano. Bom, só para lembrar, o atual campeão brasileiro fez uma campanha irretocável com o Cuca o ano passado e se reforçou, né? De fato, é um bicho-papão financeiramente falando, tem um aporte de patrocinador muito grande. E como o Lino falou, eu acho que a gente tem uma cultura, Thiago, muito voltada para definir os 11. Né? O time ideal do 1 ao 11, será que precisa? Será que o grande desafio do Eduardo talvez não seja adivinhar ou descobrir de 1 a 11, e sim tirar proveito desse elenco da melhor forma possível? Quer ouvir do próprio Eduardo Batista Lógico. Um pouquinho sobre a avaliação dele do Palmeiras depois dessa vitória? Primeiro, o Mina é um jogador diferenciado, né? Em termos físicos, né? Em velocidade, força, né? Tem todos os quesitos importantes. Jogador e o zagueiro, para ser um bom zagueiro do nível que ele tem uma característica fundamental, coragem, de não correr para trás. E ele agride, ataca, ele pegou um centroavante hoje que não ficou parado, que veio, que saiu e ele teve força para ir buscar, neutralizar. E ele tem outra característica, os times estão marcando o Felipe, neutralizando o Felipe. Ele e o Edilson viram os armadores e hoje quase que ele faz um gol. Até falei para ele, se ele virasse zagueiro na hora, ele tinha feito o gol. Ele quis fazer bonito, dar uma tirada do goleiro, se ele fecha o olho e dá um chutão, ele fazia. Mas é bom ver um jogador evoluindo, feliz, um bom menino, né? E tá novamente fazendo um ano muito bom aqui no Palmeiras. O outro, Borja, está se adaptando, está entendendo o espírito da equipe, está aprendendo a jogar sem bola, né? É importante, a gente, até hoje de manhã, nós tivemos, eu e ele em particular, fiz uma edição de alguns lances sem a bola. Com a bola, não tem muito o que ensinar para ele. Posiciona ele, deixa ele, que ele é letal dentro da área. Mas sem a bola, ele precisava nos ajudar um pouquinho mais. Então tivemos um bate-papo hoje, uma conversa, e ele entendeu bem, já melhorou muito do que a gente quer e ajudou a equipe, né? E aí os gols vão aparecendo, porque tecnicamente é bom jogador e os companheiros confiando vão municiando ele de bolas e mais bolas e ele vai começar a fazer os gols.
Edu, essa semana você foi questionado lá na academia sobre se o time já tem sua cara, né? Se já tem uma identidade. E hoje, várias vezes, o próprio Borja, o William trocando de posicionamento, o William fez um gol de centroavante, o Borja do lado de fora, o Tietê trocando com o Dudu. Essa é a sua cara ou essa é a cara que você quer que o Palmeiras tenha mais e mais? E uma segunda pergunta mais individual sobre o Guerra, né? Muito se fala, agora o Palmeiras arrumou um lugar para o Guerra. Arrumou um lugar para o Guerra? Não, a gente... É que eu falo, eu cresci vendo o Palmeiras de Ademir da Guia, né, com a bola no chão, jogando, né, com variações, sem posição fixa, e a gente está buscando isso. Então não é a cara do Eduardo, é a cara do Palmeiras. Eu visualizo um Palmeiras jogando com a bola no chão, procurando os espaços. Precisamos evoluir ainda, né, apenas no começo de trabalho, mas essa variação que você citou é importante, ela é treinada, né, jogadores ter a paciência de esperarem a bola chegar, não é toda hora sair por entre as linhas e ir buscar a bola no pé dos nossos volantes, dos nossos zagueiros quando eles estão armando. Então essa troca é treinada. Hoje, como você falou antes, né, o Borja saiu um pouquinho e quando ele saiu o Dudu entrava ou o William entrava. O William deu uma cabeçada, né, de cabeça no primeiro tempo. O Borja veio buscar, o William entrou no lugar. O importante é que os espaços estejam ocupados, não importa por quem. Então, às vezes não pode estar todo mundo fora da sua posição e com posições vazias. É importante que tenha um entendimento e quando houver essa troca, todas as posições marcadas pela gente no campo, elas estejam ocupadas. Esse é o Eduardo Batista, técnico do Palmeiras, falando sobre um posicionamento que ele vai ter alguns dias para trabalhar até esse jogo aí, ó, Palmeiras e Peñarol, transmissão do Sport TV. 8h45 da noite começa a nossa transmissão aqui no Sport TV, ao vivo, Libertadores, estádio palmeirense certamente lotado, até porque quase todos os ingressos já foram vendidos.